Mais uma batalha épica contra um inscrito aqui do canal, e dessa vez, esse inscrito tinha quase 1000 pontos de rating a mais que a gente. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com a galera. E nesse vídeo aqui, mais que especial, o nosso inscrito também tem um canal no YouTube. Então se inscrevam também no canal do Victor Castro e deixem o like lá no vídeo dele também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos jogar aqui com um inscrito no canal, Victor KM, tem 2004 de rating, meu santo, muito acima do nosso rating aqui. Vamos ver então como é que vai ser essa partida. Ele é um brasileiro aqui, Victor KM. Vamos ver como é que vai ser. Beleza, galera, começou aqui com o peão do rei E4, vamos começar com o peão do rei E4 também. Ele tem mais de 1000 de quase 1000 de rating a mais que a gente. E vamos ver o que vai dar isso aqui, vai ser complicado. Acho que é o nosso adversário mais forte que a gente já jogou aqui no canal. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, né? Legal, ele seguiu avançando com o cavalo, a gente tá jogando com... Não sei se essa partida tem rating ou não, agora fiquei até na dúvida aqui. Nova partida... Vamos lá então. No Victor KM. Muita concentração, galera. 2004 aqui vai ser complicadíssima essa partida. Ele seguiu atacando ali. Ou seja, atacando aqui, a gente vai atacar aqui. Vamos seguir pressionando o bispo dele, né? Pressionando o bispo dele, não, questionando o bispo dele não tá sob pressão nenhuma, é só ele recuar ali. Vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir, né, galera, tentar fazer um bom jogo. A gente nunca chegou nem perto de uma performance de 2000, acho que a maior performance que a gente já teve aqui no canal foi de 1600, eu acho, 1500, alguma coisa assim, em partida de 10 minutos aí. Agora a gente tá jogando contra alguém de 2000, vamos ver como é que vai ser isso aqui pra gente. Pode dar bem ruim, pode dar bom, vamos ver. Seguindo aqui desenvolvendo, né, as peças, ele já fez o roque do lado do rei, vamos também tentar agilizar para fazer o nosso roque. Ele trouxe a torre ali, talvez pensando em fazer algumas trocas. Vamos botar o nosso rei em segurança também aqui, fazer um roque. Ele já botou a torre dele pro jogo. Beleza, capturou ali, eu vou capturar com o que, né? Agora a gente acabou de perder aqui um peão. Vamos abrir nossa dama. Não sei qual dos dois que é o melhor ali, ele acabou trazendo também. Tá, ele atacou ali, agora ele já tá com um ataque aqui. Uma possibilidade de ataque aqui também. Seguir desenvolvendo a nossa peça aqui, proteger aqui também. Tava protegido já, né? A gente não pode capturar aqui porque essa torre dele tá capturando. Tá protegendo ali. Vamos ver. Beleza, ele avançou lá. Questionar esse peão dele aqui. Captura, a gente captura de volta, né? Acho que não vale a pena fazer nenhuma troca ainda. Próximo, tem um garfo aqui contra a gente. Ele tem um garfo ali. Deixar o nosso cavalo. Se ele avançar aqui, a gente só protege de volta o cavalo aqui também. O cavalo está protegido pelo bispo. A gente preveniu aqui, né? Tentou escapar desse possível garfo dele aqui.
2000 de rate. Nosso adversário com maior rate até hoje. Vamos ver aqui. Beleza, ele questionou o nosso cavalo lá. Então a gente tem que tomar algumas decisões aqui, né? Ele pode capturar lá e a gente começar um ataque naquela ala. Seria uma possibilidade, talvez. Se ele capturar ali, a gente captura de volta. E daí vem pra cá. Talvez possa trazer uma dama pra cá e começar a questionar alguma coisa aqui. Ou trazer até uma dama pra cá. E começar a questionar algumas outras possibilidades de ataque ali. A gente pode simplesmente recuar aqui também e adicionar uma pressão. Mas se a gente recuar aqui, a gente tem que cuidar que a gente segue o mesmo tema do garfo. Então o nosso cavalo não tá com muita chance de escapatória aqui não, né? Vou fazer assim então. Vou trazer pra cá por enquanto a dama. Ele deve capturar. A gente vem pra cá. A gente vem pra cá. Daí captura com o bispo talvez. Quer desenvolver logo esse bispo aqui pra tirar ele. Pra gente conseguir também conectar essas torres e começar a jogar, né? Beleza, ele jogou lá. Vamos trazer o nosso bispo pra cá. Cravando esse cavalo dele, né? Ele quis fazer a troca, ele não quis. Ele quis fazer essa troca aí. E agora, galera? Trocamos ou não trocamos essa peça? Trocamos ou não trocamos as damas? Ele tá em vantagem, né? Ele tá em vantagem material. Não é algo que eu queria fazer aqui. Ao mesmo tempo ele tá ameaçando agora. Ele acabou de dar um garfo na gente. Só que vai ser o seguinte, a gente captura aqui, ele captura aqui, a gente vai ter que capturar aqui, porque ele vai estar pressionando a nossa torre. E ele captura lá o nosso bispo, né? Então vai ser um final de jogo meio complicado pra gente. Mas eu não sei se a gente tem outra alternativa aqui pra fazer. Se a gente vier pra cá, ele simplesmente captura com aqui. Daí a gente não tem mais muita ideia de jogo também, né? Começar um checkmate aqui é bem complicado, porque aqui tá protegido pelo bispo. Se a gente vier pra cá, tá protegido pelo bispo. Vamos trocar mesmo. Abrir aqui essa parte. Pensar já em proteger o nosso peão aqui, para não poder capturar, ou a gente poder capturar pelo menos. Tentar refazer essa estrutura de peões, né? Tá com uma peça a mais que a gente já aqui. Beleza, ele adicionou uma proteção ali, talvez seja uma boa a gente fazer isso aí também. Colocando uma proteção a mais aqui nessa peça. Nosso peão de D4 aqui. Oxa. Eita lasqueira. Então vamos fazer assim, vamos capturar aqui. Se ele capturar aqui, a gente captura de volta. Se ele capturar, a gente captura. Se ele capturar aqui, a gente captura com o nosso bispo aqui. De qualquer forma, ele tem uma peça a mais sempre que a gente aqui, né? Ele sempre tem uma peça a mais que a gente aqui. Vamos ver depois se a gente consegue fazer também a análise dessa partida de alguma forma ali. Pra ver como é que a gente está indo aqui. Acho que o jogo foi simplificado, ele tentou simplificar. Até porque ele já está com uma peça a mais que a gente. Mas a ideia aqui foi o seguinte. Caso ele capture com o bispo, a gente captura de volta com o bispo aqui. Se ele capturar aqui, a gente está trazendo e capturando uma torre dele. Se não, a gente consegue de qualquer forma capturar o bispo e de repente já começar algum tipo de pressão. Talvez aqui ele tenha que desenvolver alguma outra peça. Por exemplo, botar o cavalo dele aqui, talvez. E se ele não capturar aqui, a gente também não vai capturar, né? Não vamos oferecer essas trocas. A gente captura de volta com o nosso bispo aqui. Legal. Tá. Nada disso aconteceu, olha só. A gente acha que vai dar uma coisa da outra. Tá.
Vamos já subir bispo tentando a jogada, talvez adicionar uma proteção aqui com esse peão ou com o bispo mesmo em C, alguma coisa ali. Ele seguiu trazendo o cavalo dele ali para a partida, né? Vamos fazer assim, então. Questionar este bispo dele. Esse peão dele. Peão e bispo eu sempre erro, galera. Se vocês forem ver nos outros jogos ali, peão, bispo, eu troco tudo, torre, dama, tá tudo errado sempre a minha narração. Vamos melhorando, né? Vamos tentando melhorar aqui. 4 minutinhos de partida, ele capturou ali, beleza. Vamos ver o que a gente faz agora aqui. Acho que eu tô... não sei se eu desdobro aqui os peões ou se eu capturo com essa torre aqui. Essa ideia de capturar com a torre parece boa, porque eu já começo a colocar ela pro jogo também. E já ameaço lá, né? Já começa a ter uma ameaça mais forte um pouco lá. Capturar aqui tem a vantagem, de repente, de eu conseguir estruturar os peões um pouco mais forte, eles não ficar dobrados. Acho que eu vou tentar desdobrar os peões primeiro. Aqui a gente está ameaçado, ele deve capturar aqui agora. Senão a gente já avança aqui também para tirar esse ataque dele aqui do peão de C7. Outras ideias aqui seria a gente começar... Beleza, vamos tirar aqui. A gente adiciona essa proteção. Tira também o peão que estava atacado aqui, esse peão estava fraco. A ideia é se a gente começar talvez a pensar em algo nesse sentido aqui, sabe? Trazer as duas torres para cá, talvez. Tentar movimentar um pouco elas. Meu único medo, meu receio aqui é de a gente trazer essa torre e daí de alguma forma ele conseguir atacar, a gente vai estar com menos proteção aqui nessa finaleira de partida. Trazer para cá. Vamos tentar seguir com esse plano aqui. Pode simplesmente atacar aqui a gente também, daí começa a complicar mais. Talvez ele ataque aqui agora, a gente tenha que fechar um pouco. O bispo dele tá de casas... Ok. Vou seguir com essa ideia igual aqui. A gente continua protegendo aqui o bispo. A ideia é trazer o rei para conseguir dobrar as torres aqui na coluna H. Legal. Tá, ele trouxe ali. Por enquanto eu vou manter fechado aqui. Vou manter fechado, tá. Então ele possibilitou o meu ataque aqui. A gente poderia trazer para cá ameaçando já. Ele também ameaçou capturar esse peão aqui já com ataque sobre esse bispo, né? Vamos fazer assim, vim pra cá pra gente proteger esse peão com o rei. De repente depois também já liberar essa torre, essa entrada de torre aqui. Pior que a gente não consegue um checkmate ali, eu acho. A gente poderia talvez trazer aqui pra tentar cravar esse bispo. Seria uma ideia, né? Seria uma ideia. Beleza, ele trouxe lá, agora sim tá ameaçando o nosso bispo realmente aqui. E aqui a gente está sendo ameaçado quase de um checkmate. Checkmate não, mas de um ataque mais forte do lado dele, né? A gente pode trazer pra cá, mas depois daqui... Aí vem com o bispo aqui, captura, captura, ele entra aqui com o rei. Se obrigado aqui, ele troca a torre, a gente captura e a gente vai ficar sem peça nenhuma contra uma torre e um cavalo, acho. Ou contra uma torre, pelo menos. Então acho que isso aqui não é tão bom, não.
tá apertando o tempo aqui. Vou trazer de volta o nosso rei aqui. Vou deixar esse bispo como rei. Não sei se eu gostei dessa jogada aqui, ó. A gente tem que ser um pouco mais ativo aqui, talvez. O problema é que agora trazer a torre aqui pra coluna H... acho que vai complicar muita gente. Mesmo a gente avançando aqui, ele ainda consegue escapar. Esse bispo tá protegendo essa casa aqui, né? Então... não tá muito fácil. Checkmate em colunas abertas aqui. Não sei, não. Se ele trazer pra cá também, a gente pode... não, mas a gente não pode fazer isso. A gente poderia capturar aqui. Mas ele vem e ataca com a torre aqui. A gente vem pra cá. Ele captura nossa torre. Então a gente tem que vir pra cá. Mas ele já começa a ter uns ataques mais fortes aqui também. Beleza. Vamos seguir aqui. Rapaz. Tem que tirar daqui, né? Tem que tirar, ele vai capturar. Talvez com a torre, captura aqui, ele captura com o cavalo. A gente vai ter que fazer essa troca mesmo. Avançar agora 45 segundos, aquela finaleira aqui de jogo. Beleza, protegeu lá, vamos dar uns cheques, né? Vamos ver o que a gente consegue. Nosso rei tá meio preso aqui também, não tem muito como escapar. Vamos tentar seguir avançando com outras peças. Se ele tirar o cavalo, a gente tenta capturar aqui o bispo dele. Aqui vai dar um cheque. Tentar centralizar o meu rei. Não quero ir lá com o rei pro canto. Vem pra cá. A ideia é tentar vir pra cá, tentar capturar, mas mesmo assim a gente tá com bastante material a menos já aqui. Vem pra cá. Seguir aqui. Seguir aqui. Ixi, aqui, barbaridade. 12 segundos de jogo. Tentar empatar. Não dá, aqui não vai dar. Aqui a gente acabou perdendo. Empatinho. 4 segundos. Ai. Aqui não dá. Rei não tem movimento. Tá aí, beleza. Beleza, galera, acabamos perdendo aqui. Vamos tentar fazer a revisão dessa partida aí, foi bem legal. Perdemos ali, ele tava já quase perdendo no tempo também, mas conseguimos, foi uma partida bem legal aí. Jogar contra o Victor. Eu vou fazer a análise aqui e vamos ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar aqui a avaliação dessa batalha que a gente teve aqui com o Victor KM de 2004 de rating, o maior rating que a gente já enfrentou aqui durante essa jornada que a gente está tendo, durante todas essas partidas. E o Victor KM também é um inscrito aqui no canal e além disso ele também tem um canal no YouTube, então se vocês ainda não forem inscritos no canal dele, se inscrevam ali, é o Victor Castro, eu vou deixar o link aqui nos comentários também, aqui na descrição do vídeo, então se inscrevam lá, ele também vai publicar, eu acho, um vídeo dessa partida com uma análise, então também já deixa um like lá no vídeo dele, beleza? Vamos para análise aqui então, e jogamos com 78,9% de precisão, e o Victor jogou aqui com 89,6% de precisão, uma precisão bem acima da nossa, não cometemos nenhuma gafe, nenhuma chance perdida, e tivemos um erro na partida, e jogamos 13 dos melhores lances aqui. O Victor não teve nenhuma gafe, nenhuma chance perdida, nenhum erro, jogou 19 dos melhores lances e 2 lances excelentes durante esta partida. Olhando o gráfico aqui, a gente nunca teve nenhuma chance, né? Ele começou a dominar aqui, ter algumas vantagens durante logo o início da partida e essas vantagens só se consolidaram e foram aumentando durante o decorrer, até que ele conseguiu no final ali dar o checkmate. E vamos ver o rating estimado para essa partida aqui. Jogamos como 1.600 de rating, então foi um bom rating, apesar da derrota. O jogo em si foi bom. Me dá a impressão às vezes que quando a gente joga com alguém com rating mais alto assim, a gente também consegue performar um pouquinho melhor. Talvez porque o jogo pareça um pouco mais coerente ou porque o próprio
Chess.com leva isso em consideração. Ele jogou com 2.000 de rating aí, teve uma abertura de 100% de precisão e meio de jogo de 84%, enquanto nós tivemos uma abertura de 87% de precisão e um meio de jogo de 70,3%. Então foi uma partida onde ele acabou dominando ali mais no início, logo no início conseguiu já algumas vantagens e conseguiu manter essa vantagem, não perdeu ela até o final dessa partida. Vamos no lance a lance aqui para ver como é que foi então. Ele seguiu aqui, ele começou aqui a partida com o peão do rei E4, nós respondemos com o peão do rei E5, ele seguiu com o cavalo ali em F3, a gente trouxe o nosso cavalo para C6, ele trouxe o bispo dele então para B5, essa aqui é a abertura Ruy Lopes, a gente seguiu aqui questionando o bispo dele com o nosso peão em A6, ele recuou o bispo dele para A4, a gente desenvolveu o nosso cavalo ali em F6, ele fez o roque, a gente trouxe o nosso bispo com a ideia de já liberar ali a possibilidade de um roque também. Aqui ele trouxe a torre para o jogo, para a coluna E, e a gente fez o nosso roque, e aqui foi o nosso erro da partida. Isso aqui acaba não sendo a melhor jogada aqui é o lance em B5, porque com o roque aqui aparentemente a gente perde um peão logo na sequência. Ele capturou então o nosso cavalo com o bispo dele, esse aqui foi um lance excelente. A gente capturou de volta com o peão da dama, e aqui a melhor jogada, segundo os computadores, seria ter capturado com o peão de B. Eu nunca sei como escolher qual desses peões aqui. A ideia é de ter capturado com o peão da coluna da dama, aqui com o peão de D, seria ter já aberto um pouquinho mais aqui essa coluna para a gente conseguir botar a dama para o jogo. Segundo os computadores aqui, com uma variação pequena, seria a gente ter capturado com o peão da coluna B. Isso aqui já deixa ele com um pontos de vantagem aí. Ele capturou então na sequência um peão. Aqui a gente realmente acabou perdendo esse peão com o cavalo dele. A gente trouxe a nossa dama para pressionar o peão dele. Aqui já deu também uma imprecisão, aumentou um pouquinho mais já essa vantagem dele, estava em 1,6. Ele trouxe então o peão dele ali protegendo o cavalo. A gente trouxe o nosso peão também para poder aqui questionar o peão dele. Caso ele capturasse, a gente capturaria o cavalo dele com a dama. Ele recuou o cavalo e a gente recuou o nosso cavalo aqui. Recuou não, tirou o cavalo ali para casa de G4 com a ideia de avançar um pouquinho ele, deixar ele um pouco de segurança. E esse movimento do cavalo aqui é justamente para evitar o avanço desse peão aqui para E5, onde a gente estaria tomando um garfo, né? Segundo os computadores, a melhor jogada aqui seria ter ido com o cavalo, realmente tirado o cavalo ali, mas para casa de D5 ali, ao invés de ir para casa de G4. Ele seguiu questionando o nosso cavalo, e aqui o nosso cavalo já não tinha mais muito para onde voltar, né? Se a gente voltasse aqui para casa de F6, a gente teria ainda esse tema do garfo. Se a gente voltasse aqui para casa de H6, ele está com o bispo também aqui, a gente já começa a ter algumas complicações, abrindo mais a coluna da dama, e nenhumas outros pontos aqui que a gente pode pular com o cavalo, todos eles estão ameaçados. Então a gente trouxe a nossa dama aqui com a ideia de posteriormente já pensar em... Opa, cheio de setinha aqui. Errei tudo, vamos lá. A ideia de pensar em depois ter aqui uma pressão já sobre essa coluna de G, sobre esse peão de G aqui. Ele capturou aí o nosso cavalo, a gente trouxe o nosso bispo. E aqui o melhor lance já seria ter sido capturar o peão dele aqui na coluna D. A gente trouxe o nosso bispo para tentar pressionar um pouquinho o cavalo dele aqui, deixar ele cravado e pressionar também possivelmente a dama dele. Ele tirou o cavalo aqui foi um lance muito legal dele. Não deu como lance excelente nem nada, mas foi um lance legal porque ele trouxe já um garfo aqui entre a nossa dama e o nosso bispo. A gente tem a possibilidade de capturar aqui o bispo dele, capturar a dama dele com o nosso bispo e ele capturar o nosso cavalo, que foi o que aconteceu aqui. E no final ele tem essa captura de um bispo a mais, então acabou que ele tem uma peça a mais aqui depois dessa troca de peças, né? Então aqui ele já tem conseguiu capturar o bispo ali, acabou que a gente está aqui com 2 torres e um bispo, contra 2 torres, um bispo e um cavalo, tem um cavalo a mais que a gente. A gente seguiu aqui trazendo a nossa torre para uma coluna um pouco mais aberta, para a coluna D. Ele trouxe mais e também pressionando o peão aqui da casa de D4, ele trouxe mais uma proteção para esse peão com o bispo dele, e aqui a gente trouxe o nosso bispo também, pressionando mais um pouquinho o peão de D4 dele. Segundo os computadores aqui, de qualquer forma, a melhor jogada teria sido capturar esse peão ao invés de só adicionar novos atacantes. Ele trouxe aqui um ataque sobre o nosso bispo, aqui avançando o peão da coluna E dele, e aqui é bem legal porque a ideia que a gente tomou com algumas ideias. Caso ele capture aqui de volta com o bispo, a gente pode simplesmente capturar com o nosso bispo o peão dele, ameaçando o bispo dele também. Se ele capturar o nosso bispo depois ali, a gente pode capturar a torre dele com o cheque. Se ele capturar
Se ele não mover o bispo dele, a gente pode simplesmente capturar aqui, né? Então a gente está retomando de volta a peça. E caso nenhum movimento ocorra ali, a gente pode capturar, dependendo para onde ele levar o bispo, claro, a gente pode capturar esse peão dele também aqui, reduzindo um pouquinho mais a vantagem que ele tem. Mas ele encontrou aqui essa proteção do bispo, então a gente seguiu voltando, retornando nosso bispo ali para a coluna em E7, para tirar esse bispo do ataque. Aqui ele seguiu desenvolvendo o cavalo, começou a liberar um pouquinho mais as nossas colunas aqui na coluna F, que poderia ter sido já liberado se a gente tivesse capturado aqui antes com o peão ali da coluna F, né? Ele capturou, a gente capturou de volta com o peão, de novo aqui eu não sei qual que seria a melhor avaliação, a ideia, eu não consegui fazer a melhor avaliação correta ali durante a partida, a ideia de trazer essa captura com o peão é justamente a gente tentar, entre aspas aqui, montar de volta uma estrutura um pouquinho mais sólida de peões aqui no lado que o rei está. Segundo os computadores, teria sido melhor capturar com o bispo, mantendo a coluna um pouco mais aberta e depois até movimentando o bispo a gente conseguiria ter uma torre um pouco mais ativa na partida. Acabou que aqui ela ficou um pouquinho mais presa e a gente seguiu desenvolvendo aqui os nossos peões. Ele trouxe o peão dele também para o jogo ali, começou a desenvolver um pouquinho mais o peão da ala do rei. Ele trouxe a torre também ameaçando o nosso bispo lá na coluna E. A gente trouxe a torre aqui para a coluna H, com a ideia também de depois trazer o rei aqui para a 7ª fileira, a gente conseguir dobrar essas torres e de repente ter um ataque um pouco mais forte aqui através da coluna H. Ele seguiu desenvolvendo o peão dele aqui, e aqui já ameaçando o nosso peão da coluna F. A gente manteve tudo fechado, a melhor jogada aqui, segundo os computadores, se a gente ter continuado com o avanço do nosso peão da coluna D. Porque, inclusive, se ele capturasse, a gente poderia já capturar com a torre, já com o ataque aqui sobre o cavalo dele também. Ele seguiu aqui desenvolvendo o cavalo. A gente trouxe o nosso rei, então, para a 2ª coluna, para a 7ª fileira, aliás, desculpa, com a ideia também de depois tentar trazer a torre, essa é a nossa ideia inicial, pelo menos. Ele desenvolveu o cavalo e a gente trouxe o rei para um pouquinho mais perto, para evitar alguns ataques ali e também proteger um pouco mais esse bispo. Ele trouxe o cavalo com o cheque, a gente recuou com o rei, ele voltou com o cavalo ali, já aqui dando um garfo entre a nossa torre e o nosso bispo. E aqui a gente só trouxe a torre com a ideia de proteger um pouquinho mais o bispo, sair desse garfo e fazer essas trocas aqui. Aqui ele estava com uma torre 2 peças a mais que a gente. Ele estava com uma torre 2 peças, a gente só com uma torre, então ele estava no total com 2 peças a mais. A gente seguiu aqui trazendo a nossa torre, tentando pressionar um pouco o bispo dele, mas ele defendeu com... Opa! Vou voltar um pouquinho mais aqui. Já estamos no final da partida. Será que estamos no final da partida? Vamos ver aqui. Ok, então aqui ele questionou ali, a gente trouxe as trocas e quando a gente trouxe nossa torre com a ideia de questionar o bispo dele aqui, pressionar um pouquinho mais, ele trouxe o cavalo protegendo o bispo e aqui a gente trouxe a torre com o cheque, ele simplesmente tirou o rei e a gente seguiu aqui avançando com os outros peões. Ele então desenvolveu o bispo dele ali, trouxe o bispo para uma posição um pouco mais central, dando um cheque no nosso rei. O nosso rei foi obrigado a se mover um pouquinho mais em direção ao centro para ele não ficar tão preso também ali no canto do tabuleiro, né? Ele trouxe então o bispo dele ali para uma posição mais avançada em F6. Aqui ele já tem uma fortalezinha, né? Então o peão está protegendo o bispo e o bispo está protegendo o peão. Não tem muito como fazer uma captura de nenhuma dessas duas peças. A gente trouxe a torre aqui mais para a coluna H. Ele seguiu desenvolvendo o rei dele ali, liberando também um pouquinho mais essa torre para jogo. A gente trouxe aqui a torre para dar um cheque. E aqui a gente estava já um pouquinho sem ideia, com um pouco de tempo bem apertado, já 21 segundos só. E aqui a gente foi avançando com os peões aqui, avançamos com o peão para dar alguns cheques e tentar manter o jogo um pouquinho mais, por um pouquinho mais de tempo. Aqui a melhor jogada, segundo os computadores, já seria ter feito a captura ao invés de tentar dar esse cheque, porque o cheque foi simplesmente rebatido ali com ele, capturando com o peão, né? A gente capturou de novo ali dando mais um cheque, ele simplesmente capturou com o cavalo aqui, e aqui a gente deu mais um cheque mais uma vez. A melhor jogada seria ter feito essa troca de torres ali. Ele capturou com nós, e além desse cheque, a gente ainda colocou a torre aqui na mesma diagonal do bispo, né? Então aqui ele simplesmente capturou e já seguiu aqui com uma posição muito, muito superior aqui. Já estava com possibilidades de mate em 3 jogadas. E ele foi jogando aqui até converter aqui, a gente foi simplesmente avançando com os peões. O nosso rei aqui já não estava tendo mais muita possibilidade de movimentos depois dessa jogada. Ele botou aqui, então a torre está bloqueando toda essa fileira, o bispo está bloqueando essa diagonal inteira aqui também.
e o cavalo está bloqueando essas duas casas aqui na coluna, na fileira 8, a gente simplesmente saiu avançando com os peões, e aqui ele finalizou com esse checkmate com a torre. O nosso rei ali não tem nenhuma escapatória, com a ajuda do bispo protegendo a torre e do cavalo protegendo a casa de fuga ali, tanto de H8 quanto de F8, e com isso acabamos perdendo essa partida, mas foi uma partida legal, foi uma partida aí que durou 46 lances, então foi uma partida bem comprida até, e a gente conseguiu um desempenho bem bom de 1600 e foi muito legal jogar aí com alguém com rating tão maior que o nosso e mesmo assim conseguir desenvolver um pouquinho, né? Tem bastante coisa que a gente tem que aprender ali, a abertura é um exemplo, né? Ele conseguiu 100% de precisão na abertura, alguns temas ali de Garf, outras coisas também a gente pode melhorar e tentar entender também para conseguir aos poucos ir avançando aí, até a gente conseguir chegar de repente nesse rating de 1000, de 2000 aí, a gente conseguir enfrentar esses adversários mais fortes. Beleza, galera? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, também deixa o like no vídeo lá do Vitor e se inscrevam no canal dele também. E por hoje era isso, eu vejo vocês na próxima. Até mais!